De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo o mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti, quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a paz. Me concede a paz. Vamos orar? Pode fechar os olhos do jeito que você está. Querido Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que temos de estarmos na igreja. Já louvamos o teu nome através da música, já te adoramos através dos nossos recursos, e agora nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Boa noite, que bom estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui na Igreja do Marco, é um privilégio estar aqui no Pará. Eu quero fazer só um teste de identidade paraense com você. Quem tomou açaí hoje, levanta a mão aí, gente. Isso, tem uns paraenses aí meio fracos aqui. Eu já tomei tanto açaí esse fim de semana que eu estou com medo de não conseguir chegar em casa.
Mas minha esposa, que deve estar assistindo aí agora, fez uma encomenda. Ela disse assim: você pode até não voltar, mas o açaí tem que vir. Se você chegar sem açaí, nem entra em casa. Mas é bênção, açaí é vida, não é não, irmãos? Açaí é vida, é vida. Que bom estar aqui com vocês. Eu quero cumprimentar de maneira especial os nossos amigos da Novo Tempo, nossos ouvintes da rádio, os telespectadores da nossa TV. É bom estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para o pessoal que nos assiste pela internet, aqui pelo canal da Igreja do Marco. Sejam bem-vindos aqui virtualmente à Igreja do Marco. E hoje nós vamos estudar a palavra, tá? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós já oramos pedindo a bênção de Deus, então nós vamos ler a palavra agora. Eu peço que você leia comigo o texto e depois deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos estudar essa história da palavra. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem que tinha uma consciência dividida. Ele era um homem que vivia um conflito dentro da mente dele. Porque o nome de Zaqueu apontava para um lugar e a vida de Zaqueu apontava para outro lugar. O nome de Zaqueu tem um significado muito interessante. Zaqueu significa o puro, o justo. Quando os pais de Zaqueu engravidaram e eles estavam esperando lá, não tinha como saber se era menino ou menina, então chegou lá a época do nascimento. Nasceu Zaqueu com aquela carinha de joelho, né? Você já viu um neném recém-nascido? Eu vi o parto dos meus 2 filhos. Gente, só tem 2 pessoas no mundo que chamam aquilo de menino lindo. Quem são? O pai e a mãe, né, gente? Porque parece que aconteceu um acidente no caminho, né? O meu filho mais velho nasceu com a cabeça toda torta. Eu disse: meu Deus, o que aconteceu dentro dessa barriga? Depois vai ajeitando, depois vai ajustando, né? Mas quando Zaqueu nasceu, aquela carinha de joelho, o pai e a mãe olharam para ele e disseram assim: esse menino vai se chamar Zaqueu, o justo. Esse menino vai se chamar Zaqueu, o puro. E Zaqueu cresceu ouvindo isso. Os nomes, hoje os nomes têm um significado muito especial, não é? Às vezes a gente dá um nome por causa do significado do nome, mas nos tempos bíblicos isso era muito mais forte. Então, quando Zaqueu foi crescendo, que os seus pais o chamavam para fazer qualquer coisa, ele ouvia a profecia que tinham feito sobre a vida dele. A mãe dele dizia: Zaqueu, vem aqui me ajudar. E ele ouvia: o justo, puro, vem aqui. O pai dele dizia: Zaqueu, vem aqui me ajudar a limpar aqui a oficina. Ele ouvia: o justo, puro, vem aqui. E Zaqueu
cresceu ouvindo a profecia que os pais dele fizeram sobre ele com o nome que o deram. Mas quando Zaqueu cresceu, não tanto, né, mas quando ele ficou adulto, ele começou a desviar-se do caminho que Deus tinha dado para ele através dos seus pais. Porque a Bíblia diz que Zaqueu se tornou um publicano, mas não só um publicano. Zaqueu se tornou o chefe dos publicanos. Os publicanos não tinham uma boa fama naquele tempo, né? Os publicanos eram conhecidos por desviarem ou roubarem os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, os seus compatriotas. O publicano já era odiado pela própria natureza da sua profissão, porque o publicano era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos seus compatriotas judeus. Então, só o fato de alguém trabalhar para o inimigo, trabalhar para aqueles que estavam dominando politicamente, militarmente aquela área, já era um motivo de ser odiado. Mas se não fosse suficiente, os publicanos, eles eram conhecidos por acrescer valores no imposto para ficar no seu bolso. Então, se o imposto valia X, o publicano cobrava X mais Y, porque o Y ficava no bolso dele. Isso vem de longe, irmãos, não é coisa de agora, não. Só que Zaqueu não era só um publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E para se tornar chefe dos publicanos, não era um concurso público, não era um cargo de alguém que tinha qualificação técnica para isso, não era isso. Como alguém se tornava um chefe dos publicanos? Comprando o cargo. E o valor era altíssimo. Então, por que alguém iria juntar dinheiro, trabalhar, economizar para comprar um cargo caríssimo de chefe dos publicanos? Porque compensava financeiramente. Porque funcionava assim, olha, o publicano, Roma cobrava X, o publicano da coletoria cobrava X mais Y, porque o Y era dele, e o chefe dos publicanos cobrava o X, o mais Y e o Z, que era o dele, né? Todo mundo ganhava nesse esquema criminoso. E Zaqueu, ele era chefe de uma das 3 maiores coletorias daquela região. As 3 maiores eram as coletorias de Cafarnaum, a coletoria de Cesareia e a coletoria de Jericó. Então, quando Zaqueu se tornou chefe da coletoria de Jericó, ele realmente se tornou um homem rico. Não é à toa que na descrição que se faz de Zaqueu aqui no versículo 1 e no versículo 2, diz que ele era rico, que ele era chefe dos publicanos e rico. A Bíblia fala ou faz essa adjetivação para poucas pessoas. A Bíblia fala que Salomão era rico, que Jó era rico, fala de um jovem rico no capítulo anterior e fala de Zaqueu, que era rico. Quando a Bíblia diz que alguém é rico, é porque é rico mesmo. Zaqueu tinha muito dinheiro. Só que preste atenção, logo após essa descrição social, trabalhista, econômica de Zaqueu, o versículo seguinte, o versículo 3 diz: mas Zaqueu procurava ver quem era Jesus. A gente precisa olhar para os detalhes do texto bíblico quando a gente está estudando. Porque veja o contraste que há aqui. Primeiro a Bíblia diz, Lucas que está escrevendo aqui, diz, olha, havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, que procurava ver quem era Jesus. Você percebe aqui a contradição desses 2 versículos? Esse paradoxo entre os 2 versículos. Você tem um homem muito bem localizado financeiramente, mas que tem um buraco no coração, que tem uma falta, que nada preencheu. O dinheiro não preencheu, a posição social não preencheu, as viagens que ele fazia não preencheram. Zaqueu andava no melhor jumento, 4x4, gente. Ele tinha os melhores veículos, ele tinha a melhor casa. Mas nada disso preencheu.
ele procurava ver quem era Jesus. Você já se perguntou de onde vem esse interesse de Zaqueu por Jesus? Porque Jesus nunca tinha se encontrado com Zaqueu anteriormente. Como foi que Zaqueu desenvolveu esse interesse por Jesus? Tem pelo menos duas explicações que são muito plausíveis. A primeira é que tinha um colega de Zaqueu, chamado, eu não vou falar o nome dele não, tinha um colega de Zaqueu, também era publicano, e aí a Bíblia diz que Jesus estava passando pela coletoria daquele rapaz, e disse assim: fulano, vem e segue-me. E ele largou a coletoria, largou o trabalho de publicano e seguiu a Jesus. De quem eu estou falando? Mateus. Bem, essa história pode ter se espalhado entre os coletores, entre os publicanos. Zaqueu deixou de ser coletor para ir seguir a Jesus, ou Mateus deixou de ser publicano para seguir a Jesus. Mas tem uma outra explicação que eu acho que é mais forte ainda. Se você olhar o livro de Marcos, o livro de Mateus, de Lucas também, você vai ver que João Batista tinha o seu ministério às margens do Rio Jordão, perto de Jericó. E muitos publicanos, diz o texto bíblico, muitos publicanos desciam até Jericó para ouvir as pregações de João Batista. E muito provavelmente um desses foi Zaqueu. No livro Desejado de Todas as Nações, há uma afirmação sobre esse contato de Zaqueu com a mensagem de João Batista a respeito de Jesus. Bem, acontecendo isso, há um desdobramento que eu acho muito bonito, muito bonito. Porque Zaqueu ouviu a mensagem de João Batista pelo menos 3 anos antes deste episódio que nós acabamos de ler. Porque aqui é a última passagem de Jesus por Jericó, depois ele vai para Jerusalém, vai ser morto, sepultado e depois ressuscitar e voltar para o céu. Então ele ouviu a mensagem de João Batista pelo menos 3 anos antes desse episódio. E por que eu acho isso tão bonito? Porque, amigos, nos últimos 3 anos, o reino de Deus crescia no coração de Zaqueu, enquanto ele ainda era um ladrão. Um dia Jesus falou que o reino de Deus era como um fermento, lembra? Como é que funciona um fermento na massa do bolo, na massa do pão? Você coloca o fermento e ele vai levedando a massa de maneira invisível, e quando você menos percebe, o fermento fez a massa crescer. Jesus falou uma vez que o reino de Deus é como o grão de mostarda. Ele é pequenininho, plantado na terra, mas ele vai crescendo e se torna uma árvore frondosa. 3 anos antes, a semente do evangelho tinha sido plantada no coração de Zaqueu. E ela começou a crescer, só que preste atenção nesta imagem. Enquanto o reino de Deus crescia no coração de Zaqueu, ele ainda era um ladrão. Enquanto o reino de Deus crescia, fermentava no coração de Zaqueu, ele ainda estava roubando, mas quanto mais o reino de Deus crescia no coração de Zaqueu, mais o fato dele roubar as pessoas o incomodava. E eu queria parar nesse ponto aqui, porque aqui tem uma lição muito importante para a gente. Nós não temos autorização, não temos autoridade, nem elementos suficientes para olhar para quem quer que seja e dizer assim: para essa pessoa não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se o reino de Deus está crescendo no coração daquela pessoa. E se o reino de Deus crescer no coração de quem quer que seja, tem jeito sim para todas as pessoas. Eu estudei na Bahia, né? Fiz a faculdade de teologia na Bahia. E lá eu estava no 2º ano de teologia e o meu amigo, o pastor Vinícius, que é o do Lições da Bíblia, estava no 3º ano do curso de teologia. Era o evangelismo dele. E a gente escolheu uma cidade próxima ao IAN, porque a gente trabalhava no IAN, não dava para ir para longe. Próxima ao IAN ali, para fazer o evangelismo. O local chamava-se Baixa da Olaria. O Everton deve lembrar.
Era um local tranquilo, irmãos. De dia tinha tiroteio, de noite evangelismo, né? Era assim muito legal de fazer o evangelismo. E a gente montou uma tenda no meio da comunidade, assim. E só que as cadeiras não poderiam ficar lá, porque era local de passagem dos carros, das motos, das bicicletas. Então a gente tinha que guardar as cadeiras na casa que ficava de frente, assim, ao local do evangelismo, na casa da Dulce, que já era da igreja. E o marido dela, o Antônio, ele não era da igreja, e ele não queria saber de igreja. E ele era conhecido porque ele vivia bêbado na rua. Só que ele era uma pessoa muito boa, então ele queria ajudar a gente a trazer as cadeiras. E aí, ele pegava as cadeiras, colocava assim nos ombros, não estava nem bêbado, ele estava trêbado, né? E eu tenho uma desconfiança, eu acho que o bêbado tem um anjo, um anjo extra, né? Porque vocês já viram como tem sorte esse povo. Ele colocava a cadeira aqui, ia lá cambaleando, colocava as cadeiras, ajudava a gente a arrumar, sentava na última fileira e dormia. Mas ficava lá no programa. Primeira semana, segunda semana, ele já estava vindo menos bêbado, mas sentava na última fileira, dormia, ficava acordado, escutava. Passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, foram 3 meses de evangelismo. No último culto daquele lugar, a gente já ia passar para um outro lugar. Praticamente todo o auditório já tinha aceitado pelo menos um apelo, mas quem nunca tinha aceitado o apelo? Ele. Naquela noite o Vinícius ia pregar, e ele me disse assim: Felipe, hoje eu só paro de apelar quando ele levantar e vier. Eu disse, meu Deus do céu, vou ficar até que horas aqui, né? Porque ele não tinha aceitado nenhum apelo. Vinícius pregou, começou a apelar, e a gente olhando, todo mundo olhando para ele, né? E ele, no último banco, chorando, feito uma criança, mas não levantava o miserável. Chorando, chorando, até uma hora que ele levantou e veio. Aí depois ele disse para a gente assim, eu fui porque eu sabia que ele não ia parar até eu ir. Mas se você for lá na igreja da Baixa da Olaria, na verdade de Cachoeira 2, tem uma igreja linda lá agora, e o primeiro ancião da igreja é o Antônio. Amigos, a gente não tem como olhar para quem quer que seja e dizer assim, para esse aí não tem jeito, para essa aí não tem jeito. Não tem como olhar para uma pessoa e dizer isso, porque nós não sabemos se o reino de Deus está crescendo no coração dessa pessoa. Nunca mais olhe para alguém e diga, não tem mais jeito. Mas uma segunda coisa que eu quero ensinar a partir desse ponto do texto. Nunca mais se olhe no espelho e diga, para mim não tem mais jeito. Porque se o reino de Deus crescer no seu coração, tem jeito sim. Deus pode transformar qualquer pessoa que queira. O reino de Deus cresceu no coração de Zaqueu e já estava num ponto que ele não conseguia mais sustentar. E então ele soube que Jesus passaria por Jericó. Ele não sabia que era a última chance que ele teria de encontrar com Jesus. E ele monta um plano. Ele sabia por onde Jesus ia passar, e ele sabia que ele não conseguiria ver Jesus se ele estivesse no chão, porque ele tinha uma característica. E eu quero enfatizar esta palavra, característica. Porque um dia eu disse assim, Zaqueu tinha um problema, ele era baixinho. Aí na saída o irmão baixinho disse assim, pastor, qual é o problema em ser baixinho? Eu disse, calma irmão, nós estamos juntos. Ele tinha uma característica, ele era baixinho. E as ruas de Jericó não são ruas largas como nós temos aqui na nossa cidade. Eram ruas que tinham no máximo assim a envergadura de um homem, 2 metros mais ou menos. Então imagine Jesus vindo, a multidão ao seu redor, como é que um homem baixinho ia conseguir vê-lo? Então ele monta uma estratégia ridícula. Ele sobe numa árvore. E por que era uma estratégia ridícula? Naqueles tempos da Bíblia, um homem adulto não corria na rua. Não corria. Eu tive um professor que era de Nínive, e ele disse que um dia um grupo de homens estava caminhando na beira de um penhasco, de uma montanha, e as pedras começaram a rolar lá de cima, e eles preferiram morrer a correr para fugir das pedras. Não se corre na rua um homem adulto. Agora imagine subir numa árvore.
Hoje já seria complicado. Imagina você está passando na rua, o pastor Josué está em cima de uma árvore ali. Você vai dizer, chama a esposa que o negócio está feio aí. Josué não, foi Zaqueu, tá? Zaqueu se colocou numa situação ridícula. Mas sabe por quê? Porque Zaqueu não aguentava mais. Zaqueu não aguentava mais aquela vida dupla que ele tinha. Deus tinha criado Zaqueu para ser justo e puro. E Zaqueu era injusto e impuro. O reino de Deus tinha crescido no seu coração. E então Zaqueu sobe na árvore. E qual era o plano de Zaqueu? Você leu comigo na Bíblia. Zaqueu queria ver Jesus. Esse era o plano de Zaqueu, ver Jesus. Zaqueu está em cima da árvore. Jesus entra naquela rua com a multidão. E o coração de Zaqueu começa a bater mais forte. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. O coração de Zaqueu começa a bater mais forte. A multidão começa a se aproximar. Ele começa a vislumbrar alguém que está no centro da multidão. Cabelo mais longo, barba longa, falando alguma coisa. E ele percebe, aquele é Jesus. E o coração dele está batendo mais forte. Jesus se aproximando. E ele deve estar comemorando. O meu plano vai dar certo. Eu conseguirei ver Jesus. Só que o que Zaqueu não sabia é que não era ele que estava buscando Jesus. Era Jesus quem estava buscando Zaqueu. Jesus tinha mais para Zaqueu, mais do que Zaqueu queria. Zaqueu queria ver Jesus, só que Jesus queria mais. E a multidão vai se aproximando, Zaqueu está com o coração batendo forte e Jesus para embaixo da árvore. Zaqueu deve ter pensado, estou com sorte hoje. Quem sabe eu escute alguma palavra de Jesus. Só que aconteceu algo mais, porque Jesus tinha mais para Zaqueu. Jesus levanta o olhar. Eu fico imaginando essa cena. O olhar de Jesus se cruza com o olhar de Zaqueu. Amigos, o olhar de Jesus é irresistível. Penetra fundo na nossa alma. Você lembra de Pedro, quando negou Jesus? A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E quando eles trocaram olhares, Pedro se desarmou e começou a chorar. O olhar de Zaqueu se cruza com o olhar de Jesus. E Zaqueu deve estar pensando, não era, eu queria ver Jesus, e agora Zaqueu estava sendo visto por Jesus, mas Jesus tinha mais para ele. Porque naquela hora, quando os olhares se cruzam, Jesus diz uma palavra que deve ter balançado Zaqueu por dentro. Jesus diz assim, Zaqueu. O que significava o nome de Zaqueu? Justo, puro. E agora era Jesus quem estava dizendo, ei, justo. E Zaqueu pode ter pensado assim, mas Senhor, eu não sou. Eu sou um ladrão. Senhor, eu não sou justo, eu não sou puro. Mas irmãos, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Jesus não estava falando sobre o que Zaqueu era. Jesus estava falando sobre o que Zaqueu se tornaria depois do encontro com ele. É o que Jesus faz conosco. Ele olha para nós. E Ele vê em nós o que nós nos tornaremos depois que entregarmos a vida para Ele. Só que Jesus não para no nome de Zaqueu. Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. Zaqueu queria ver Jesus, e agora Zaqueu vai ter como hóspede na sua casa o próprio Jesus. Bem, Zaqueu desce depressa e começa a andar para a sua casa. E você leu o texto bíblico comigo, né? As pessoas começaram a falar mal de Zaqueu e de Jesus. Olha, Jesus está indo para a casa de um pecador. Irmãos, qual foi a resposta de Zaqueu e de Jesus para os xingamentos e as fofocas que estavam falando a respeito deles? Qual foi a resposta? Nenhuma. Sabe por quê? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, era verdade. Jesus estava indo para a casa de um pecador, sim ou não?
Claro, e glória a Deus por isso. Porque se Jesus não fosse para a casa de pecadores, Ele não iria para a minha, Ele não iria para a sua. Mas como dizia um amigo meu, Jesus tem uma queda por pecadores. Jesus ama estar com pecadores que querem mudar de vida. E Zaqueu não falou nada, Jesus não falou nada porque era verdade, ele estava indo para a casa de um pecador. Mas o segundo motivo, sabe qual foi? Zaqueu estava ocupado demais, encontrando o sentido da sua vida para pensar no que os outros estavam falando sobre ele. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que ainda não entregou a vida a Jesus porque está preocupado, preocupada com o que vão falar sobre você. O que vão comentar na sua família, na empresa, no colégio, na faculdade. O que vão falar de mim se souberem que agora eu sou crente? Olha Zaqueu. Zaqueu não está nem aí. Porque quem encontra Jesus, encontra o sentido para a vida. E o sentido para a vida é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Eles vão para casa. E a cena mais linda desse texto acontece na casa de Zaqueu. Eles estão à mesa sentados, ou reclinados à mesa, como era o costume naquela época. E a Bíblia diz que Zaqueu se levanta e diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Isso aqui é muito lindo. Especialmente se você comparar com o capítulo anterior. No capítulo 18, Jesus se encontra com um jovem rico. O jovem rico pergunta o que faz para ser salvo. Jesus diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele faz o quê? Sai triste, porque ele ama mais os seus bens do que a Jesus. No capítulo 19, tem um outro rico. Jesus não pede para ele dar os seus bens para os pobres, mas ele se levanta e diz: eu darei metade dos meus bens aos pobres. Só que ele não para por aí, ele diz assim: com a outra metade, eu restituirei 4 vezes mais a todos aqueles a quem eu roubei. Se você olhar na Bíblia, lá na história de Davi, quando Natã contou para ele aquela história do homem que roubou a ovelha do outro para fazer uma refeição e tal, Davi diz assim: esse homem é um pecador, ele tem que restituir 4 vezes mais o outro. Essa pena era a pena para os piores pecadores. E quando Zaqueu se levanta e diz assim: Senhor, eu não quero mais esconder quem eu sou, eu não quero mais dizer que eu sou puro, que eu sou justo. Senhor, eu não sou puro, eu não sou justo. Senhor, eu sou o pior dos ladrões. E quando Zaqueu reconhece quem ele é, a próxima frase do texto bíblico é: hoje houve salvação nesta casa. Sabe o que Jesus está nos ensinando, amigos? Enquanto nós ficarmos tentando justificar nossos pecados, explicar nossos pecados, nós não receberemos salvação. Mas no dia que você se colocar diante de Jesus e disser assim: Senhor, esse sou eu, essa sou eu, esses são os meus defeitos, essas são as minhas debilidades, Senhor. Toma nas tuas mãos e me transforma, Senhor. Você vai ouvir de Jesus: hoje houve salvação na sua casa. E Jesus termina a história dizendo: porque este também é filho de Abraão. Ser filho de Abraão é estar salvo, está entre os salvos. E Lucas termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amigos, a história de Zaqueu é a história de um homem perdido, mas que foi em busca do lugar certo. A história de Zaqueu é a história de um homem que sabia que estava perdido, mas sabia onde encontrar salvação, e ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, não tem mais jeito para mim, a não ser em Ti. E quando ele entrega a vida a Jesus, tudo muda. Eu não sei se você percebeu, mas Zaqueu deixou de ser rico como ele era, porque a maior parte do seu dinheiro ele deu para restituir os pecados que ele tinha cometido. Aliás, Zaqueu rejeitou o pecado e o fruto do pecado na sua vida, que era o seu dinheiro.
A gente não sabe se Zaqueu ficou pobre, mas ele ficou muito menos rico do que o que ele era. Porque agora ele não precisava mais de dinheiro para dar sentido para a sua vida. Ele não precisava mais de status para dar sentido à sua vida, ele só precisava de Jesus. Hoje nós temos alguém aqui entre nós que entendeu a mesma coisa que Zaqueu entendeu. Eu quero convidar o pastor João e o irmão Moisés para entrarem no tanque batismal agora, porque nós vamos ver, neste momento, o que Jesus viu naquele dia lá na casa de Zaqueu, um pecador que se arrepende e ingressa no reino de Deus. Pastor João, irmão Moisés, que bom vê-los aqui. Irmão Moisés, que Deus lhe abençoe ricamente e faça o senhor ficar firme nessa sua decisão todos os dias. Tem alguém da família do irmão Moisés que gostaria de se aproximar, ficar mais perto? Não sei se tem. A classe bíblica, alguém que deu estudo bíblico, se quiserem se aproximar, por favor, podem vir. Pessoal da classe Novo Tempo, esse é um momento de festa. Esse é o momento em que a gente comemora um novo nascimento. Você pode dar até tchau para o irmão Moisés, porque quando ele sair daquela água é outra pessoa. Irmão Moisés, hoje é dia de festa aqui na igreja e lá no céu, porque o Senhor está selando a sua vida com Jesus. Então, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e o Senhor faça um compromisso eterno com Jesus, o pastor João o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pode aplaudir. Esse é um momento de festa. Que Deus o abençoe. É uma nova criatura. Muito bem. Depois vocês vão poder dar um abraço nele. Que Deus abençoe a todos. Agora, irmãos, essa cena que nós acabamos de ver, vocês podem voltar para o lugar, por favor. Irmão João, irmão Moisés, que Deus abençoe. Pastor João. Essa cena que nós acabamos de ver é a cena que Deus deseja que todos nós passemos um dia. E eu sei que a maioria aqui talvez já passou pelo momento do batismo. Mas talvez alguém aqui que veio hoje entendeu a história de Zaqueu e precisa passar por esse momento também, precisa se preparar para esse momento, selar a vida com Jesus, deixar o reino de Deus explodir no seu coração. Tem uma história sobre Zaqueu, naquele momento que Jesus chega na sua casa, que provavelmente é uma ficção, tá? Mas eu gosto muito dela porque ela é uma excelente ilustração. A história diz que Jesus chegou com os 12 discípulos na casa de Zaqueu, né? E aí, Zaqueu não tinha avisado a sua esposa. Imagina, chegaram 13 homens para a refeição na casa de Zaqueu sem avisar a esposa. Eu não sei lá na sua casa, mas lá em casa iam ficar 14 com fome. Eles chegam na casa e a história diz que a esposa de Zaqueu disse assim: o que é isso, Zaqueu? Como assim você traz 13 homens para comer aqui, fazer uma refeição aqui em casa e você não me avisa? E Zaqueu disse: não, mas não fui eu, foi ele. Ele que disse que vinha e veio. E ela não entendeu nada, diz a história. E ela perguntou: mas Zaqueu, como assim ele disse que vinha e veio? Zaqueu, quem é que manda nessa casa, você ou ele? E aí a história diz que Zaqueu respondeu: até ontem era eu quem mandava, mas a partir de hoje é ele quem manda. Essa história não deve ser verdadeira, mas ela é uma boa ilustração. Porque naquele dia o que aconteceu na vida de Zaqueu foi exatamente isso. Zaqueu saiu do trono e Jesus foi entronizado na vida de Zaqueu.
Hoje eu tenho um convite para vocês. O pessoal do grupo de louvor pode subir, por favor. Eu tenho um convite para você. Aliás, 2 convites. Eu gostaria de pedir um favor para aqueles que já foram batizados e estão aqui nessa noite. Eu gostaria que você começasse a orar, porque no coração de algumas pessoas vai começar uma guerra espiritual agora. Porque eu nem sei se há alguém aqui que ainda não foi batizado, mas que entendeu hoje que precisa tomar essa decisão. Não sei se há, mas a minha obrigação é te dar a oportunidade. A resposta é entre você e o Espírito Santo. Mas eu tenho 2 convites. O primeiro é para aqueles que já foram batizados, mas hoje querem dizer a Jesus: Senhor, eu quero tomar a mesma decisão que Zaqueu tomou. Eu vou sair do trono e o Senhor será o Senhor da minha vida. Ele vai ser o dono. O que Ele disser eu vou fazer. Se você quer isso, enquanto a gente vai cantando o hino, você vai ficando em pé no seu lugar. Esse é o primeiro convite. Mas o segundo convite é mais desafiador ainda. Se você ouviu o Espírito Santo falando com você nessa noite, e você precisa tomar a decisão pelo batismo, não vai ser hoje, mas você precisa se preparar para o batismo, estudar a Bíblia, você precisa se decidir. Então eu gostaria de orar por você aqui na frente. É desafiador? É. Mas se Deus tocar no seu coração, sai do seu lugar e vem até aqui, porque eu quero orar junto com você, para que Deus confirme a sua decisão. O grupo pode começar a cantar, por favor. E enquanto você ouve o hino, se você vai aceitar o primeiro apelo, fique em pé. Mas se você vai aceitar o segundo apelo, vem aqui, eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe a senhora. Preciso Pastor, me entregar, Senhor. Cante com a gente. Amém. Preciso a Ti Deus abençoe a senhora. entregar. Amém. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Fica aqui com elas, pastor. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e Cante. pecador. Vai falando com Deus. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Faz dessa música a tua oração agora, ó. Fala para Ele. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Entrega para Ele. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Nós vamos cantar mais uma vez. E se Jesus está tocando no seu coração, sai do seu lugar e vem para cá. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Ele está te ouvindo. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Fala para Ele. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas Ele recebe a si mesmo. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Canta do fundo do teu coração, vai lá. Toma os meus pensamentos,
Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque assim como o Senhor recebeu Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu, o Senhor também nos recebe e quer transformar a nossa vida, Senhor. Nós, como Zaqueu, somos impuros, injustos, mas cremos no amor de Jesus, que nos abraça e nos transforma, Senhor. Aqui estamos em pé, dedicando o trono da nossa vida a Ti, Senhor, que o Senhor seja o dono dela. Mas aqui, 3 pessoas que vieram até a frente, com coragem, Senhor, para dizer que precisam dar um passo a mais e fazer um compromisso eterno contigo. Deus, o Senhor conhece a vida dessas pessoas, o Senhor sabe qual é a história de cada uma delas. Por favor, Senhor Deus, age na vida delas em nome de Jesus. Nos dá uma feliz semana na Tua presença. Amém, Senhor Deus. Amém. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Faz dessa música a tua oração agora, ó. Fala para Ele. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Entrega para Ele. Renova, Senhor, meu viver.